eu às vezes ficava nervoso, é saber que eu ali estava cheio de energia e passado 40 e tal segundos ia estar ali no chão sem conseguir desapertar os bicos. Isso é que às vezes me fazia mais nervoso do que os adversários. Ai, 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 400 metros de ai, 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 para receber um homem que fez sucesso no atletismo num evento com barreiras, quando a sua passagem de barreiras fazia lembrar o pontapé do Karate Kid. Mas não pensem que ele é agressivo, porque o meu convidado de hoje é recordado ainda hoje como um homem reservado, calminho, ponderado. No entanto, quando se metia no tartan, quer nos treinos ou nas competições, transformava-se num animal. E agora, sem mais demoras nem brincadeiras, temos aqui Carlos Silva, o pai grande dos nossos 400 metros de barreiras. Olá, Carlos. Olá, olá. Antes de mais, o pai grande foi o professor Zé Carvalho, hein? Que ele foi o primeiro a desbravar o terreno de abaixo de 50 segundos em 1976. Depois, os outros filhos foi o Pedro Rodrigues, logo a seguir, logo, salvo seja, uns bons aninhos a seguir, e depois eu fui fazer companhia. Olha, antes de mais, muito obrigado por colares aqui no melhor podcast aqui da freguesia, e tudo graças a convidados como tu, e também graças à criatividade do diretor e também das pessoas que nos vão informando de alguns segredos dos nossos convidados. Mas também temos de ser sinceros, quantos de nós podemos gabar que somos os melhores da nossa freguesia e quem sabe da nossa rua? Porque quando tu vivias com os teus 3 amigos, ou 4 amigos, 5 amigos, nenhum deles podia dizer que era o melhor da rua, porque o melhor da rua eras tu. Depende. Era o melhor da rua, se calhar, se a rua tivesse 400 metros. Mas se a rua tiver entre os 60, se calhar a 300 metros, se calhar não era o melhor da rua. E nos 400 metros de barreiras, 300, a partir dos 300... A partir dos 300 ali, aquela zona ali, já que quando entramos numa altura em que já não há oxigênio suficiente para lhe dar energia, o pH começa a reduzir, cada vez mais ácido, é essa a zona que vai dos 300 e tal para cima. Bem, vamos começar aqui, e a primeira questão, e muito importante, para quebrar o gelo, é dizer que, como eu referi na introdução, tu és um homem reservado, calmo, parece que foste picado pela mosca de tsetse, assim, meio zen. Será que foi por isso que tu adotaste bem cedo na tua vida o penteado dos monges budistas? Eu adotei este penteado por questões genéticas, não é? Se bem que devo confessar que aprecio bastante o modelo e os pensamentos do budista, mas não foi esse, estaria a não ser honesto, não foi esse o principal motivo, foi mesmo por questões genéticas e já agora por questões também aerodinâmicas, não é? Porque Sim. o atletismo isto é importante. Tu sabes o que é uma coincidência incrível? É que eu meti o meu filho a iniciar-se no atletismo com o José Armindo, lá no Laranjeiro, e precisamente porque esteve ligado à tua formação. E sabes o que é interessante? Quando o meu puto chegava a casa dizia, epá, o senhor Armindo está sempre a dizer, é pacífico, tranquilo, é pacífico. E eu pensei, bem, se calhar é por isso que o Carlos Silva também era assim todo na calma, na paz. Tu lembras-te Não. O professor Armindo, na altura não me lembro de usar assim esses termos. O tranquilo surgiu há pouco tempo. É tranquilo, está favorável. Sabes que isto tem de modas, estes tipos de clichês, mas na altura não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Então tu quando eras o pequenino Carlinhos já eras o rapazinho que ia para o canto da festa? Ou...
Ou és Não, mais... não, 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 não. Eu acho que as pessoas que me conhecem depois melhor têm, se calhar, uma opinião, não é completamente diferente, porque eu sou uma pessoa calma e ponderada, é verdade, mas às vezes tem que se ter atitudes na altura certa e tem que se reagir e das vezes que eu me controlei menos, normalmente, nos mais diversos aspectos da minha vida, normalmente mais tarde arrependi-me ou disse coisas que não devia ter dito ou fiz uma coisa. Portanto, eu acho que a calma numa determinada altura ajuda-te a se calhar tomar a melhor decisão. Uhum. Por vezes, mas olhando para trás. E como é que o Sr. Zé Armindo entrou na tua vida? O professor Armindo, eu comecei a fazer corta-matos na escola e houve um corta-mato que o professor Armindo abordou-me, disse, nós fazemos atletismo, nós somos um clube de atletismo e tal, estejas interessado em ir lá inscrever, etc, etc. Portanto, este trabalho é fundamental do pessoal no terreno e o professor Armindo já deu muitos, muitos, muitos bons atletas que é o nosso atletismo através deste trabalho no terreno, que é muito importante. E então, e eu na altura lembro-me perfeitamente, perguntei-lhe assim, mas vocês têm aquelas provas onde se corre de pista, naquele piso cor de laranja? E ele disse, sim, temos, porque realmente corta-mato não era propriamente, eu fazia, ficava geralmente nos primeiros lugares, às vezes ganhava, mas não era a minha praia, eu sabia que não era aquilo que me atraía 100%. E lembro-me várias vezes estar a ver competições na televisão e ficar literalmente a olhar para aquilo, aquele piso cor de laranja, depois o pessoal a saltar, velocidade, lançamentos e tudo acontecia. Realmente o atletismo é uma modalidade muito diversificada. Uhum. E então sempre tive, e foi por causa disso que depois aceitei e fui. E a partir daí o professor Armindo, como bom treinador que é, devido à minha idade, que era bastante jovem, mostrou-me todo o leque de atividades. Portanto, desde provas de estrada, corta-matos, lançamento de disco, salto em altura, Marcha? barreiras. A marcha não, a marcha não, a Oh, marcha não. A meu marcha, puto a marcha, fazia a marcha. marcha, mas a marcha não, a marcha não chegou a. Mas fora isso, fiz praticamente tudo, que é o que se deve fazer no pessoal mais jovem, até para depois se descobrir onde é que podemos tirar as mais-valias do talento do jovem em si. E E tu pronto, e foi praticaste assim. esportes ou não? Diz? Tu praticaste outros desportos? Pratiquei, eu comecei muito cedo, fiz 3 anos de judo, eu gosto imenso de judo. Acho que as crianças, ao fazerem judo, aprendem uma coisa espetacular, que é saber cair. Gostei imenso do judo. E depois fiz natação ainda 3 anos. E quando já estava a entrar na competição, é que fui para o atletismo. Então tinha os treinos de natação, ainda fazíamos uns quilómetrozinhos de manhã na CEFUAP, que é um clube na Cova da Piedade. Depois, à tarde, ia para as aulas e depois às 18h30, 19 ia para o treino de atletismo. Bem, isto passado algum tempo, já andava de rastos, então tive que optar e depois optei pelo atletismo. E no atletismo, é verdade aquela história de tu treinares 300 barreiras com subida, passando por terra batida? Nós treinávamos numa escola primária, o nosso clube era para aí que vão ser uns 500 ou 600 metros dessa escola primária. Nós íamos ao clube, íamos buscar o material. Levávamos o material, os blocos, as barreiras, o que for, não é? E levávamos para a escola. O problema é que na escola, em si, podíamos fazer as partidas de blocos, que era em terra, ou podíamos trabalhar a técnica de corrida, que era em alcatrão. Mas aquilo tinha aqui uma reta de 60, 70 metros. Bem, para treinar 300 metros de barreiras, as barreiras estão distantes 35 metros entre cada uma, e então nas partes traseiras da escola havia ali um género de descampado, com um muro de betão de lado, e depois começámos a ver,
Então partia-se da estrada, um bocadinho antes do passeio começar, até se tinha de estar com atenção ao trânsito. Depois entrava-se nessa terra, que era gravilha, e depois ainda se conseguia fazer, se não me engano, 3 barreiras. Depois a partir daí começava a curvar e a subir. Era assim um bocado esquisito. Nós pintávamos no muro o local onde tínhamos que pôr as barreiras, e era assim que fazíamos. Portanto, fazia sempre entradas à terceira barreira máximo. Uhum. Mas mesmo assim, brilhaste nos DNs jovens na altura, e logo com 15, 16 anos tu mudaste para o Benfica e começaste a ser treinado pelo guru da velocidade e barreiras naquela altura. O que eu gostava de saber é como é que isso funcionou no início, se tu vieste logo para Lisboa ou se ainda tiveste de fazer montes de piscinas de barco. Sim, eu lembro, eu tinha na altura, apanhava o autocarro, o barco e o metro. E depois, passado uns tempos, começou a haver um autocarro direto para a Praça de Espanha e depois apanhava o metro. Sim, já fazia parte, já era parte do esquema. O pessoal depois habitua-se, eu acho que é tudo uma questão de hábito. Mas e com a escola? Então, a escola, eu na altura andava na Fonseca Benevides, em Alcântara, uma escola com muita tradição na área de matemática e de física, e então fui para lá, porque na altura estava no Laranjano, 11º, e fui para essa escola mesmo, porque era uma boa escola. Portanto, eu de manhã ia para as aulas, às 8 da manhã, depois vinha à hora do almoço, novamente para casa, e depois às 5 e tal, porque o treino começava às 6h30, às 5 e tal ia, depois apanhava o autocarro às 5 para as 10 da noite para casa, não é? E assim por diante. E era assim. Depois, mais tarde, já tinha carro, passado um ano e tal, já tinha carro, que aumentou a minha qualidade de tempo útil em termos de piscinas, não é? De um lado para o outro. Mas não havia aqueles trânsitos infernais na ponte, nessa altura? Havia, claro que havia. Então, o garrafão, aquele está muito ordeiro agora. O garrafão era salve-se quem puder. Aquilo cada um criava uma faixa. Eu nunca mais me esqueço. Tinha acabado de comprar o meu primeiro carro e estava na Margem Sul, foi num stand da Margem Sul. E eu na altura tinha uma namorada e ela estava comigo e disse assim, olha, nunca tinha guiado sozinho na vida, só guiado a tirar a carta, não é? Olha, vou-te levar a casa. Bem, o que é que eu fui fazer? Era final da tarde, ponho-me no carro a gasolina, eu aprendi a conduzir um carro a gasóleo, aquilo, como deves saber, que vai-se abaixo raramente, não é? Exato. Carro a gasolina, carro que eu não conhecia, bem, lá fui, eu fui pô-la, vim, passado não sei quanto tempo, aquele garrafão infernal para arranca, o pessoal apitava, deixava o carro ir abaixo, eu suava, eu cheguei a casa, parecia que tinha levado uma tareia, mas olha, aprendi a conduzir logo no stress máximo que podia, e então olha, aprendi rápido. Isso faz-me lembrar também quando eu comprei a moto, primeiro dia passei a ponte de lá para Almada, de Lisboa para Almada. A primeira vez eu não conseguia passar ali no meio dos carros, com medo, não é? É claro. Aquele primeiro dia, cheio de medo, e ele levar piropos, epá. Não, e de moto ainda é pior. Algum erro, pois. Bem, agora voltando aqui ao grupo do professor José Carvalho. Tu, quando entraste para lá, já estava lá a grande promessa das barreiras, tanto altas como as baixas, que era o Pedro Rodrigues. E, inclusive, ele tinha os recordes nacionais todos jovens. E depois, claro, na história, foste tu que bateste esses recordes. Primeiro de juvenil, depois de júnior, depois de sub-23. Tu ias ali seguindo os passos dele, batias ali por alguns centésimos os recordes dele. No entanto, em termos de competições internacionais, ele foi quarto no Mundial, quinto no Europeu, e tu foste campeão europeu.
O que é que achas que vale mais? O 4º lugar no Mundial ou o título de campeão europeu? É assim, eu acho que as medalhas e os títulos têm um valor sempre adicional. Mas o quarto no Mundial do Pedro, aliás, o Pedro sempre foi um atleta muito, muito importante no meu crescimento como atleta. Nos 400 metros de barreiras é importante, como noutras disciplinas, mas nos 400 metros de barreiras é mesmo muito importante por causa da questão do ritmo. Fazemos entradas à terceira e à quarta barreira juntos e pronto. E realmente a única questão com o Pedro é que eu não me lembro, e é engraçado, posso até estar errado, mas não me lembro de estarmos numa época os dois em pico de forma. Ou seja, nós andávamos sempre alternados, quando um não estava tão bem, o outro estava lá em cima, ou vice-versa. Não me lembro de estarmos os dois numa mesma época, por exemplo, abaixámos dos 49.00. Mas fora isso, o Pedro sempre foi o meu companheiro das guerras, ou seja, ficávamos juntos muitas vezes nas grandes competições no mesmo quarto. Eu lembro no europeu em que ele foi quarto lugar, estávamos no mesmo quarto, então eu acompanhei, fomos à África do Sul juntos, passámos muito tempo juntos, nos grandes momentos. Mas vocês, pronto, normalmente dizem que só pode existir um galo no poleiro, no mesmo poleiro. E então, normalmente, há essas rivalidades e dentro de um grupo de treino, normalmente, há um muito bom e depois esse muito bom não quer que haja ali alguém a morder-lhe os calcanhares porque não se sente bem. Vocês davam-se bem? Nós sempre nos demos muito bem. Aliás, eu acho que o dar-se bem não quer dizer que não sejamos competitivos. São questões muito diferentes. Darmos bem e ajudarmos uns aos outros. O nosso grupo de trabalho sempre foi impecável. Temos um ambiente sempre impecável. Eu acho que isto era uma competição saudável. Aliás, é engraçado que eu na competição em si, eu encarava aquilo, claro que o ter adversários à altura, ou melhores que eu, melhor ainda, e público, e uma grande competição, era um boost extra. Mas a verdadeira competição é contigo. Porque tu não podes sair do teu corpo, não é? Tu tens a tua ferramenta que é o teu corpo. Portanto, tu tens que levar o teu corpo a atingir níveis que se calhar nunca foram antes atingidos dentro do teu corpo, não é? Sempre a quebrar novas etapas. E isso é entre ti, é dentro de ti. Portanto, tu tens que, antes de mais, ser competitivo contigo mesmo e exigente contigo mesmo. Os adversários, o público, a competição, vai-te ajudar nesse processo, porque vai-te criar ali um boostzinho de adrenalina em que consegues, se calhar, ir ali buscar ainda mais um décimo, que for. Portanto, é nesse sentido que eu encarava que eu encarava e encaro a competição. Eu às vezes ficava nervoso, é saber que eu ali estava cheio de energia e passado 40 e tal segundos ia estar ali no chão sem conseguir desapertar os bicos. Isso é que às vezes me fazia mais nervoso do que os adversários. Portanto é dentro de ti que tu crias essa superação. Tu ainda hoje te consegues lembrar desse sentimento de exaustão total e continuar mais uma série? É porque, não sei, houve aí uma aula há 2 semanas atrás sobre ti e lá eu disse que lembro-me perfeitamente de ver a treinar no Estádio Nacional com as luzes quase apagadas, ou seja, só havia o poste do estádio do Rugby, só havia um poste de iluminação. E tu estavas a fazer séries dos últimos 150 metros, as últimas 3 barreiras, possivelmente 4. 7ª, 10ª, se calhar, não é? 7ª, 10ª. E eu lembro-me perfeitamente de passar por ti e tu, no intervalo das séries, lá estavas com as mãos nos joelhos, até só via o teu coração, pum, 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 e tu...
Depois o professor, atenção, e tu metias-te como se nada fosse, a todo o gás. E eu assim, o que é isto? Sabes que há uma palavra que me vai ficar cravada no meu espírito, na minha alma, que é vai! É a palavra de ordem do professor Zé Carvalho lá na pista. Quando ele dizia vai, o gajo tinha que ir. Porquê? Porque era o treino e ele é que tu tens que acreditar no processo, não é? Seja neste caso no processo de treino, no teu treinador, mas seja no que for, para te entregares completamente ao projeto, não é? Portanto, tens que entregar, estás de corpo e alma no processo. E então, pronto, ficou assim definido e o que eu fazia era aproveitava ao máximo o fluxo de oxigênio nesses pequenos segundos para depois, quando chegasse à altura, diz? Quem visse aquilo pensava, epá, o Carlos está a fazer bluff que é para ver se o professor diz, epá, já chega. Não, porque o professor tinha uma técnica muito interessante. Não, mas é assim, tu não te esqueças, Rafa, que o professor, quem passa naquilo na pele já sabe. É que uma coisa é treinares alguém, e há excelentes treinadores, como é óbvio, não estou a dizer que não, que a própria pessoa não tenha passado. O professor Zé Carvalho já passou, e ele, geralmente, o que fazia é que quando via que nós estávamos muito cansados, ele distanciava-se, para nós não podermos ir ter com ele, porque já não havia energia, e ter com ele dizer não dá para fazer mais, percebes? Ele estava lá no canto, e nós já não conseguíamos, se ele estivesse ali ao pé, nós dizíamos, professor, já não dá, professor, já não aguento. Então ele estava lá ao fundo, para já a nossa respiração, nem conseguimos gritar. E ele dizia, vai, e olha, siga, seja o que for. E é esse, é esse tipo de modo de estar no treino que nos permitia também atingir novos patamares, não é? E como é que tu psicologicamente te preparavas para essas tareias físicas? É porque nós tivemos aqui o Vítor Jorge a dizer que nas vésperas das séries já ficava meio estranho, meio nervoso. E tu? Sim, há sempre um nervoso miudinho, é normal. Tu sabias que, começando às 6h30, lá para as 8 e tal da noite, ias ficar ali quieto, ali durante algum tempo a recuperar. Mas a questão aqui é ter o foco. O foco era aquele resultado, ou era aquela competição, ou o que for, ir sempre, dentro do possível, cumprindo todo o processo de treino para não perder aquele objetivo. Então era isso que me motivava e que motivava os nossos companheiros de treino. Aliás, esses treinos eu lembro perfeitamente que nós, depois de acabarmos a última série, parávamos ali junto à relva. Porque uma vez parados, já não nos conseguimos levantar durante algum tempo. E se tivéssemos que vomitar, por acaso o Vítor vomitava bastante, eu felizmente nunca vomitei uma outra vez, mas era só ir, estava ali à mão, não é? Mas pronto, mas fora isso, também era uma sensação também boa saber que fizeste um bom treino, levaste aos limites, género, ok, isto está feito, vamos passar a outro patamar, e assim por diante, todas as semanas. Achas que foi esse o grande segredo para não sentires aquela travessia do deserto que muita gente fala da transição de júnior para sénior? Essa capacidade de treino? Não sei, essa travessia no deserto na altura aplicava-se mais aos fundistas. Sim. Não sei se te lembras, porque eu como júnior fiz 50, acho que ainda é recorde de júnior, 50-27, se não me engano. Sim. E na altura, fazer 50-27 mesmo em sénior já não era um resultado mau. Portanto, não tive essa travessia. Aliás, a 93 era júnior, 94, 95, pois, exatamente, foi, não tive, mas eu acho que essa travessia no deserto era mais aplicável ao fundo, na altura. E se eu te desse para avaliares o teu título europeu de júnior e o teu quarto lugar no Mundial de Pista Coberta,
que é que para ti tem mais valor? A minha distância sempre foi os 400 metros de barreiras. Eu fazia 400, porque na pista coberta não havia barreiras. Não é? E então, sempre foi uma prova que eu gostei muito, porque os 400 de pista coberta, há muitas variáveis que tu não controlas, porque o pessoal junta-se todo, há ali contactos, há questão tática. Ainda agora estive a ver a pista coberta. Sim. E realmente, quando está cada um na sua pista, ok, cada um vai correr na sua pista, tudo bem, a gestão do esforço, mas não há assim grandes surpresas. Agora, quando a malta se junta toda a alta velocidade, em curvas apertadas, e depois de ultrapassar por fora, depois o outro gajo põe-se à frente, depois ficas por dentro, é muito interessante, é uma prova muito interessante, mas eu acho que um título é sempre um título, não é? Ainda para mais, tive direito ao hino, portanto é sempre um momento especial. E em Espanha, ainda por cima, o hino nacional em Espanha. Um sabor extra. Mas quando foste quarto no Mundial, com apenas 21 anos, tu começaste a ter altos sonhos, do género, se eu com 21 anos fui quarto, então imagino daqui a 2 ou 3. Essa regra 3 simples às vezes enganadora. Às vezes enganadora. É assim, não, eu sempre tentei ter sempre os pés assentos na terra, mas é normal que eu sabia que eu para aspirar a um resultado em termos classificativos melhor que um quarto lugar no campeonato do mundo, tenha que dar um salto nos planos considerável. Agora, é normal que tu tenhas sempre esses sonhos e esse objetivo, porque isso é que te mantém o foco para aguentar aqueles treinos que estávamos a falar há bocado. Bem, eu referi que não houve travessia do deserto e tu também confirmaste que não. E agora tenho aqui uma pergunta do diretor, que ele entregou-me aqui no envelope, e então eu vou fazê-la. Todo mundo sabe que nos anos 80 e 90 os esteroides, os anabolizantes proliferaram. Enquanto uns andavam a pão e água, outros andavam já a gasóleo aditivado. Então a minha questão para o Sr. Carlos Silva é a seguinte: você nunca foi aliciado pela BP ou pela Galp a consumir gasóleo premium? Não, porque eu tinha geralmente carros a gasolina. Tinha sempre carros a gasolina. Nunca. E tínhamos uma bomba mesmo ao lado, penso eu, da Galp. Portanto, não calhou, não calhou. Mas eu estou aqui a brincar, mas a verdade é que a tua progressão ou os teus resultados internacionais podem ter sido deflacionados por esta questão de haver muitos atletas que não estavam a competir lealmente. Tu pensavas nisso ou apenas querias era fazer o teu trabalho? Eu não pensava muito nisso, sinceramente. Não valia a pena. Eu acho que eu sempre encarei o atletismo como esse desafio, em desafiares a ti próprio e conseguires atingir, colocares o teu corpo em níveis cada vez melhores. E é essa sensação, é todo o processo que te causa de prazer em conseguir determinadas. Claro que depois, em termos competitivos, se tu conseguires bons resultados, ainda é uma motivação extra. Mas essencialmente resume-se tudo a tu desafiaste a ti próprio, a conseguires, mesmo que eu só tivesse tido um nível regional, não tinha o talento, se calhar, que tive a sorte de ter. Que na altura, se calhar, ser campeão regional para mim era topo. Porquê? Porque era o que o meu corpo conseguia me dar, mas com muito esforço. É essa sensação que depois te causa também uma concretização de o que é que isso em termos, claro que não é tão visível, porque não sai tanto na comunicação social, não és entrevistado, não sais nos jornais, não sais nos telejornais, mas isso é importante, essa vontade de te superares.
e fica mais facilitada todo esse esforço quando tens paixão pelo que fazes. Por acaso eu sempre fiz isto com muita paixão, o atletismo, e facilita imenso. Não é? Eu, por acaso, tinha essa pergunta relativamente à tua relação com o atletismo. Se o atletismo era aquela mulher linda, gostosa, que te apaixonava loucamente e querias logo apresentar aos pais e aos amigos, ou era aquela pessoa interessante com quem até passavas momentos agradáveis, mas que não gostavas muito de mostrar publicamente? Era aquela mulher que me desafiava. Que me fazia sair fora da minha zona de conforto. Era mais essa questão, era aquela mulher que me fazia ver coisas às vezes de um modo diferente. É mais esse aspecto, é mais o aspecto de tentares descobrir e ficares curioso até onde isto me pode levar. Okay. É mais nessa onda dos descobrimentos, como se um povo descobrir e teres curiosidade a ir até onde, a saber até onde é que isto vai. Pronto, essencialmente era isso. E tu não tinhas curiosidade de saber onde é que podias ter chegado se tivesses apostado nos 400 metros planos? A curiosidade uma pessoa tem, mas está feito, quer dizer, eu não olho muito para o passado, quer dizer, não fico ali a remoer, mas os 400 metros sempre foram importantes para mim, para o início da época, para me dar algum índice de planos, mas a partir de, não sei, a partir de maio para a frente, normalmente deixava de fazer 400 metros, porque entretanto havia um calendário muito exigente de 400 metros com barreiras. Mas são provas distintas, não é? Uma é quase velocidade prolongada pura e a outra é uma prova rítmica. Que características é que tu achas que tinhas que se adequavam mais aos 400 metros de barreiras? Sinceramente, eu acho que eu para fazer um resultado de ponta nos 400 planos tinha que ter um resultado melhor aos 200. Uma das coisas que eu na altura, eu penso que foi com o Arnaldo Abrantes, em tempos, porque foi. Porque quando tens um atleta que é rápido aos 200 e tem boa técnica de barreiras, é rápido, mas não é topo europeu, é rápido. Baixa dos 21 com facilidade, faz 20-80, 20-70. Esse atleta tem ali um potencial para fazer um resultado razoavelmente bom aos 400 metros com barreiras. Ok? Pois claro, tem a ver depois com o trabalho mais específico, há sempre variáveis. E eu na altura lembro de falar com o Ronaldo, quando é que vais aos 400 metros? E ele disse, não sei, então diz-me lá uma marca que tu queres fazer aos 200 metros, que te fique contente, e depois passas para os 400 metros de barreira. E ele disse uma marca qualquer, e eu acho que ele fez essa marca e depois não cumpriu o que nós tínhamos combinado. Mas se és relativamente rápido, para 21 rasos ou 20 muitos, se calhar se tiveres algum trabalho de ritmo quer dizer uma noção das passadas que tens que dar e o problema de dares com a perna contrária também nos 400 metros de barreiras há essa situação, se calhar tens mais possibilidades de fazer um bom resultado de ponta aos 400 metros de barreiras que aos 400 metros. Ou seja, parece que esse índice de velocidade puro se pode diluir um bocadinho e disfarçar um bocadinho nos 400 metros de barreiras, mas não muito, não há. Sem ovos não há omelete, não é? Sim. Bem, agora vou voltar aqui a falar do Pedro Rodrigues, porque, como eu referi, tu foste batendo aqueles recordes todos dele, mas depois eu acho que foi o teu subconsciente que começou a ter pena dele e depois foi isso que te fez empatar. O teu subconsciente, já para de bater os recordes todos e apagá-lo da lista dos recordes, vamos lá empatar
aqui nos séniores para ficarmos os dois com o recorde para sempre. Essa situação do recorde nacional foi interessante porque as probabilidades de se fazer o mesmo centésimo são muito raras. Eu bem podia fazer um centésimo a mais, ou um centésimo, mas agora exatamente o mesmo é extraordinário. E lembro-me, isso foi no Golden League, foi em Zurique. Fiz a corrida, depois fui fazer a descompressão da prova e aparece-me lá o meu manager a dizer: Carlos, fizeste 48,77. E eu corrigi-lhe: não, 48,77 é o nosso recorde nacional. E ele ainda ficou um bocado a olhar para o resultado. Não, mas está aqui que fizeste 48,77. Não, mas não pode. Porque as probabilidades disso acontecer eram ínfimas, não é? Sim, sim. E confirmou-se. E o que é verdade é que só o Edivaldo se aproximou e já há muitos anos que ninguém se aproxima assim perigosamente dos 48,77, não é? Pois eu devo-te confessar que o Ricardo Lemos é que mais vezes põe a par, porque eu às vezes pergunto-lhe: pá, como é que estamos aí de 400 metros ou 400 metros de barreiras? Pronto, que eu tenho mais carinho, vamos lá, eu gosto também das outras distâncias, como é óbvio. Agora, os 400 metros de barreiras, eu sinceramente não sei se alguém já fez 50 segundos sequer este ano ou nos anos passados. Aliás, eu acho que um dos barómetros que nós podemos ter relativamente a essa situação que tu perguntas é nos júniores. Ainda não se bateu, por exemplo, o recorde dos meus 400 metros de barreiras, isso foi em 93. Portanto, isso já devia ter sido batido há muito tempo. Os recordes são para ser batidos, não é para ficar. Eu não fui campeão olímpico. Compreende-se que os recordes podem-se ficar muito tempo quando um atleta é de um nível extremamente alto, um medalhado olímpico. Pronto, aí é compreensível, porque esse tipo de talento ainda é mais raro. Em talentos de semifinalistas, que é o meu caso, finalista no europeu, mesmo num país pequeno como Portugal, como é óbvio, que tem menos massa crítica, 10 anos, 12, 13, já chega. Portanto, ou seja, a malta jovem, não temos aqui diamantezinhos aqui para onde é que eles estão, percebes? Tem que haver júniores a fazer 50 segundos, tem que haver, para eles depois darem o salto para os 48, pronto, que é o normal. Portanto, não sei, eu também não estou muito por dentro. Não há. Os melhores júniores fazem 53, 52 altos. Pois, não pode. Quer dizer, não pode, ou seja, poder pode, que eu estou a dizer que de vez em quando, de cada 5 anos ou 6, tem que aparecer ali um júnior. 53 não permite sequer ir à competição, se calhar. Se quer ir lá à competição, ou europeu, acho eu. Não sei quanto é que era o mínimo. Acho que dá. É? Mas, claro, não vão a finais, como tu foste. Pois. E como o Pedro. Mas olha, por acaso o Pedro depois foi para os Estados Unidos. Com ele longe, tu começaste a dominar os 400 metros de barreiras. E eu quero saber, nas provas nacionais, quando ias para provas nacionais, em qual delas é que tu te sentias mais nervoso? Se nos 400 planos contra o teu amigo Vítor Jorge, se nos 400 barreiras contra o Mário Reis e o saudoso Nuno Alpiarce, ou até mesmo nos 200 metros contra o Luís Cunha? Os 400 metros de barreiras era a distância que eu dominava melhor. Os 400 metros aquilo era suicídio autêntico. Aquilo, na altura, quando fiz 46,11, acho que era o recorde, ainda foi bastante tempo, foi com um berro de 50 metros. Aquilo era pum! E depois, siga. Eventualmente, se tivesse corrido mais vezes, essa é a questão. Tu vais quebrando mais tarde, e pronto. E é assim que funciona nos 400 metros de barreiras, é a mesma coisa. Tu tens que ter 5 ou 6 ou 7 provas para aquilo começar a engatar. Uhum. Mas não sentia, depende da altura. Nos 200 como nos 400,
tu ficaste ali perto de baixar de barreiras míticas, digamos assim. Nos 200 tiveste ali 21 rasos e depois nos 400, 46, 11, não é? Tu Exatamente. É. ter baixado, o que é que era melhor para ti teres baixado? Os 21 aos 200 ou os 46 aos 400 metros? Os 200 nunca foram uma prova assim muito. Os 200 era género um barómetro que eu tinha, como é que estava a minha. Porque os 400, sem dúvida alguma, 45 era interessante. Alguma vez usaste na tua preparação provas de 800 metros? Uma vez que estava muito lento, lembro perfeitamente, estava carregadinho de carga. Quando tu estás carregado de carga de volume de treino e depois começas a entrar naquela fase de treino de qualidade, nessa transição, aquilo ainda está que o primeiro que saia. E então estava a fazer, na altura lembro que fiz 400 metros, lentíssimo, 47 muitos, pronto. Mas faz parte do processo. E então o professor Carvalho disse, amanhã vais fazer 800. E eu assim, pronto, olha, siga. E realmente foi uma sensação muito estranha. Olha, primeiro partir em pé, depois passar os 400 metros e continuar a correr. Por mais lento que eu fosse nos primeiros 400 metros, o corpo dizia assim, pronto, é esta a tua distância. É engraçado. Eu já chega. Vais rápido, vais lento, é isto, é esta. E lembro perfeitamente ali dos 400 aos 600, estava estranho, estava... E depois, dos últimos 200, já faltava 200 metros, por lá acelerei. Eu lembro que acho que foi um 52, se não me engano. E Mas tu, pronto, foi treino, foi um treino. eu por acaso, os 800, eu passo os 400 metros sempre a pensar, epá, tão fácil, tão fácil. É. Aos 550, ui, já não estou nada bem. E na tua posição de especialista, qual a prova mais dura em pista? Os 400 metros, 400 metros com barreiras ou 800 metros? Eu 800 não tenho experiência Sim, de sim. prova, não é? Hoje os 800 metros não tenho a mínima noção. Portanto, não... Agora, entre os 400 e os 400 metros barreiras, os 400, tu não tens obstáculos. E ao não ter obstáculos, tu podes arriscar à força toda. Siga, ok? Nesse sentido, se calhar as probabilidades de tu mandares um berro nos 400 são maiores. Nos 400 metros de barreiras, tu tens de ter alguma ponderação. Tens que ter mais ponderação. Tens que ir rápido, claro, mas e mesmo inconscientemente a pessoa tem que ter alguma, porque a passada tem que dar certa. Pronto. Sim, sim. Agora, se aquilo dá mal na 10ª barreira, ou se aquilo está aí é uma coisa brutal. É uma coisa. Porquê? Porque quase estás a arrancar novamente cheio de ácido lático. Portanto, perdes o balanço. Portanto, as probabilidades são, cada uma tem a sua, mas eu acho que os 400, se a pessoa for sem medo, é capaz de ser ligeiramente pior, mas elas estão muito ali chegadas. Nunca soube correr os planos. Os 400 metros de barreiras são muito mais fáceis para mim de correr, precisamente pela questão do ritmo, da passada. Pronto, vais entretido ali, agora já está esta, depois já está esta. Pronto, Agora, é assim. morte, ir à morte é uma coisa estranha. E olha, em relação à prova mais fácil da pista, será que são 4 vezes 400 metros? Por causa daquela adrenalina da equipa, quase nem faz sentido cansar. Não, cansado ficava, cansadíssimo, mas com uma alegria enorme. Os 4x400 é a prova. Para mim é a prova. Porque é uma prova. Como é que eu vou te explicar? Quando tu vais. Eu nunca fui, felizmente, mas quando tu és sujeito a uma. Agora ia dizer guerra, mas podia ser outra situação mais leve. Mas quando tu experiencias, quando tens uma experiência com alguém que é uma experiência que te leva a um determinado limite,
tu sempre ficas mesmo inconscientemente ligado àquela pessoa, porque partilharam um determinado momento, numa altura da tua vida. E então os 4x400 é aquela sensação, é aquilo, um gajo dá tudo, portanto cria-se ali aquele espírito muito interessante, pois é uma prova com muita... Eu geralmente participava sempre, mas eu agora que estou a ver de fora, eu gosto imenso de ver os 4x400, é uma prova muito, muito gira. E eu acho que este ano é capaz de pode-se bater o recorde, porque eu acho que o recorde de 4x400 ainda é em Fukuoka. Eu tenho que ver isso, o Lemos é capaz de saber isso, mas acho que ainda já é muito antigo. Já é muito antigo. E eu acho que agora, com o Ricardo e com o Mauro, e se calhar pode haver mais um ou outro, são capazes de eventualmente poder finalmente bater os 4x400, agora que estamos a falar disso. Há um miúdo também, que é o João Coelho, que tem sido melhor que o Mauro Pereira, mas nesta pista coberta não competiu. E então, sim, pelo menos 3 temos ali. Aliás, e temos também o Raidel, de origem cubana, que também é atleta de 46 rasos. Então, basta estarem os 4 minimamente em forma minimamente alta, não é? Sim. Para aquilo sair. Porque já é o que eu te digo, pá, isto eu acho que os recordes, 10 anos é fixe, mas já chega, pá, já chega. Não é 10, são muito mais do que... Eu sei, a partir dos 10 anos, pronto, porque não considero, por exemplo, os 4x400, o nosso recorde é fraquinho, não é assim nada de especial. Portanto, é a altura de ser batido, e bem batido. Agora vamos tirar a limpa alguns mitos e começo precisamente pela estafeta. É verdade ou mito que foste tu que tiveste aquela ideia da camisola 1x4, 4x1? Não tenho certeza, não sei, sei que usámos isso. Aliás, isso vem dentro do nível do pluribus unum, atenção, como benfiquista que sou. Mas e a bandeira era de Portugal, não era do Benfica. Eu sei, mas isso o pluribus unum é mesmo o espírito dos 4x400 também. Eu não sei de quem é que veio, sei que tínhamos a t-shirt, não sei, sinceramente. Já não me lembro, já foi há tanto tempo. E olha, é verdade ou mito que deixaste o teu amigo Vítor Jorge um bocado mal quando tu fizeste uma grande recuperação e passaste por ele numa estafeta, parecia que ias de moto e ele parecia uma velhinha. Não sei, já não me lembro bem, sei que houve uma estafeta que eu acho que para o último percurso, acho que era o último percurso, ele recebeu e eu recebi a seguir. Uns 10 metros ou mais atrás. Pronto, mas o que pareceu fácil não foi, porque o Vitória é muito rápido, Sim. aquilo tem que se ter alguma gestão no esforço, mas também o que é que eu tinha a perder? Nada, ou ficava e mantinha-me em segundo, ou então siga. É esse tipo de loucura que não só às vezes tem que ter. E olha, verdade ou mito que tu ias para a Praia de Carcavelos molhar as pernas à hora do almoço para fazeres a recuperação para o treino da tarde? Mas nós não íamos só molhar as pernas às vezes à Praia de Carcavelos. Nós às vezes tínhamos treinos com o professor Zé Carvalho, que é um treino espetacular, que fazíamos retas com água sensivelmente a, não sei, 20 centímetros de altura, e então permite correr com os joelhos altos. Mas isso que estás a dizer, houve uma altura, e o Vítor chegou aí comigo também. Chegamos. Eu era extremamente profissional, eu acordava de manhã, ia pôr as pernas em água, para recuperar o iodo, depois descansava, treinava forte, tentava ter alguma vida regrada devido às lesões, porque eu sabia perfeitamente
que se não tivesse cuidado, isto, uma pessoa está a exigir tanto do corpo, ele pode ceder a qualquer altura. E então, pronto, e por isso é que eu durante alguns anos nunca tive assim uma lesão extremamente grave. Pois, toda a gente te recorda como alguém totalmente disciplinado, muito entregue ao processo de treino e a tudo o que envolve, não só mesmo o treino, mas também a recuperação. E o professor Zé Carvalho, o professor Armindo, foi fundamental, porque senão, se calhar, a vida dá volta, se calhar podia nunca ir para o atletismo, não é? Sim. Há alturas da nossa vida que optamos por uma coisa e depois nunca mais poderemos lá voltar. Portanto, o professor Zé Carvalho aprimorou esse caminho, e a questão da disciplina, eu lembro-me uma vez, estava no Instituto Superior Técnico, tinha tido um teste ou um exame, já não me lembro, e estava a chover torrencialmente, um frio, e eu sabia que ia ter um treino forte. E eu telefono ao professor, só agora é que me despachei do exame, do treino, e estava naquela esperança do professor Zé Carvalho, dizendo assim, está a chover torrencialmente, o treino é forte, tu acabaste de fazermos isto amanhã de manhã, ou algo do género. Eu próprio estava cansado, mas não, o professor Carvalho, não, o professor está aí, estou aqui à tua espera. Tipo, lá fui eu, e então lembro perfeitamente, chego ao Estádio da Luz, olho lá para baixo para a pista, chovia, e vejo lá uma pessoa com o chapéuzinho, à espera. A única pessoa na pista. Eram 8 e tal da noite já, que eu não me ia equipar para ir treinar. Portanto, mas estes treinos são, e estes exemplos é que fazem com que nós nos desafiemos a nós próprios. E é engraçado, e o professor Zé Carvalho foi muito importante nessa situação de tal disciplina e de compromisso. Eu lembro que nós nos estágios acertávamos a hora ao relógio do professor Zé Carvalho, que eu acho que isto veio do professor Ministro Pereira, segundo eu entendi depois mais tarde. Mas pronto, na altura não sabia disso. Mas tínhamos horários para quem chegava, quem não chegava, havia 5 minutos de tolerância. Portanto, e eu acho que isto é importante termos isto, porque isto depois vai-nos ser útil na nossa vida, no que fizermos depois mais tarde também. Exato. Último, aproveitando aí a tua disciplina, último verdade ou mito. Verdade ou mito que em Portugal nunca ninguém treinou, nem treinará como tu para os 400 metros barreiras. Nem treinará, eu lá sei, claro que então eu acredito que vão treinar, isso é óbvio, os 400 metros barreiras, há tantas abordagens de treino interessantes, aquilo é um mundo, aliás, tu fazes, já fizeste e fazes, há abordagens que tu podes dividir a prova em 3, eu ia muito nessa escola, com o professor Zé Carvalho, primeira, quarta, sétima, décima, mas há outras abordagens também interessantes, e depois trabalhas a parte final, trabalhas a parte intermédia, a perna contrária, as próprias passadas, se há eficiência ou não em pôr 13 passadas, 14, eu só punha 2 intervalos a 14, por causa da minha perna contrária. Certo. Mas isto de fazer 13, 14 ou 15, na minha experiência, não queria dizer grande coisa, porque eu conheci atletas que faziam 15 passadas do início ao fim e faziam 48 rasos, uns japoneses, nunca mais me esqueço. Gershon Jackson foi campeão mundial em 2005, a chover torrencialmente, fez 47,30 com 15 passadas em toda com 15, portanto, de que é que vale? Eu faço 13 passadas, tem que haver a relação eficiência, percebes? Porque depois vais pagar isso na parte final, tens que fazer isso muito fluido. No meu caso, eu só fazia 13 à quarta, porque senti raramente até à quinta, só em altitude. Quando corria em altitude é que fazia 13 à quinta, e notava-se isso bem, dava fácil à quinta. Mas em condições normais era até à quarta. No meu caso, no outro atleta, se calhar era 15 tudo, no outro atleta, 13 à sétima.
é muito engraçado. Última coisa sobre o treino. Consegues dizer-me qual foi o treino mais duro? Aquele treino que te matou completamente? Aliás, não matou porque estamos a falar contigo e tu estás aqui. Foi porque sobreviveste. Mas lembras-te assim de algum treino em específico? Não, tive. Eu lembro uma vez que nós tínhamos o nosso Pedro Mimoso, não sei se sabes quem é um fisioterapeuta, já foi aos Jogos Olímpicos e está agora no centro, está lá no Jamor, já há muitos anos. E eu lembro-me a primeira vez que ele foi lá à pista, ele era na altura fisioterapeuta de Benfica, e eu ia ter uma massagem a seguir com ele. Eu disse, pá, segui ao treino, já tínhamos combinado, e ele não tinha a noção do esforço, porque ele depois foi lá abaixo e eu estava ali deitado já há 20 minutos, não dizia nada. Ele achava aquilo muito estranho. Entretanto, o interessante é que depois o professor Zé Carvalho acabou o treino, foi-se embora, fiquei ali deitado, sem dizer nada. E é isso, quer dizer, era na altura, claro que uma pessoa via de fora, achava aquilo estranho, mas aquilo é normal, é normal. Então, eu tive muitos treinos, eu lembro uma vez em rampas em Monsanto, que pedi ao Luís Cunha para me levar o carro, por exemplo, mas há um monte de situações Então, que realmente nós... o Luís Cunha se tinha cortado um pouco, ou ele era mais duro nesses treinos? Pois eu não sei, o que eu sei, eu falo por mim, o que eu sei é que eu não estava em condições de guiar-me, estava tão mal e tive mesmo que lhe pedir que, pá, não tenho condições de guiar, aquilo, o corpo ainda tinha uma cãibra. Mas pronto, são essas sensações que nós levamos connosco, que é o melhor, é descobrir até onde consigo ir e o corpo está-te a berrar para tu parares e tu não lhe ligas nenhuma e vamos lá ver onde é que isto vai mais, até onde vai. E são essas sensações que são interessantes. Uhum. E relativamente agora aos 400 metros barreiras, tu consegues dar-me o teu top 3 mundial preferido de sempre? Eu acho que a prova, estava lá e acho que é um gajo, pronto, é o atual recordista do mundo, o Kevin Young. Ele fez 13-13, 12-12 em reta, e eu acho que assim, é um recorde que já está há tanto tempo que ele, sem dúvida, portanto, o Kevin Young é um deles. E sabes, a título de curiosidade, o Kevin Young em 87, no Campeonato do Mundo de 87, em que foi aquele... Não, em 88, em Seul, que foi a última prova do Edwin Moses, eu vi o Young a fazer 12, 12, 12, 12. As primeiras, sim, mas lá está, nesse tempo ele não tirava proveito daquilo, porque ficou quinto ou sexto, só que ele era tão alto que aquilo 12 saía-lhe inacreditável. Depois o Kevin Young, que já é recordista há muitos anos, e isso quando se tem um recorde há não sei quantos anos, nós estamos a falar que isto foi no Mundial, na final olímpica de Barcelona. Portanto, 92, 2002, 2012, vai fazer 30 anos, um recorde do mundo com 30 anos, só os lançamentos quase dos países de leste, que na altura sim, na altura já se sabe porquê. Portanto, depois, claro, como é óbvio, o Edwin Moses, aí é o pai dos 400 metros barreiras a nível mundial, e é o norueguês. O norueguês surpreendeu-me imenso. É uma besta, é uma besta. Ele, aliás, por causa dos índices de velocidade, ele foi à pista coberta há uns anos atrás, ou há um ano ou 2 anos, e fez 45 rasos na pista coberta. Portanto, tem que ser velocista. Tem que ser velocista. Ele para fazer 45 rasos tem que passar, se eles passaram 21, 30 e tal e fizeram 46, 20,
Portanto, ele tem que ter passado 21 zero tal, 21 o que for, portanto, é um velocista, claro que não é um velocista de 100 metros, mas tem que ter aquela capacidade. Eu espero que agora as próximas gerações cá em Portugal, que o pessoal de 200 metros, que faça 20 muitos, que dê uma perninha, eu sei que aquilo custa, eu sei, mas que também pensem o seguinte, o potencial de resultado desportivo se calhar é superior, porque se treinar bem, com 20,70 ou 20,60 aos 200, se treinar muito bem, pode ser, se calhar, um grande resultado ao voltar à pista, eventualmente. Mas pronto, isso é a minha opinião. E olha, desde a Grécia Antiga que o Aristóteles dizia que o verdadeiro discípulo é aquele que ultrapassa o seu mestre, eu quero perguntar, no teu caso particular, enquanto aluno do professor José Carvalho, achas que ultrapassaste o teu mestre ou aquele quinto lugar em Montreal pesa mais a favor dele? Eu acho que o quinto lugar pesa mais a favor dele. Tu tens que colocar em 1976, ok? Uhum. Era só fundo. O professor José Carvalho era treinado pelo professor Muniz Pereira. Sim, ele treinava no meio dos fundistas, não é? Portanto, eu acho que quando se quer comparar as coisas tem que se ter a noção das alturas em que foram feitas, ok? Tínhamos pouquíssimas pistas, pronto, barreiras, aquilo era uma coisa pronto, ainda muito pouco explorada. Portanto, eu acho que um quinto lugar nos Jogos Olímpicos é fenomenal, 2 anos depois do 25 de Abril, portanto, acho que é preciso o pessoal posicionar-se na altura em que foi feito, ok? E última pergunta, antes de já ou nunca final, tu depois de terminares a carreira, ninguém te vê no atletismo. Tu preferiste mesmo o divórcio, cada um para o seu lado, ou não tens mesmo tempo pela tua profissão? Não, eu do atletismo nunca me vou divorciar, ele está sempre aqui comigo no meu coração. Se perguntares ao atletismo, ele sabe. Agora, a questão é que a vida depois faz todos os dias e às vezes tenho curiosidade, gostava de um dia, se calhar, quando tivesse mais disponibilidade de tempo, ir assistir assim, a um campeonato da Europa, pronto, ou indo com a comitiva, eu pagava os meus bilhetes, ou indo com a comitiva, sentir aquele ambiente pré-competitivo, os atletas, todo aquele cheiro a borracha, erva molhada, a terra molhada, aliás. Portanto, claro que isso estará sempre no coração, nunca me vou divorciar dessa situação. Agora, a vida faz todos os dias, depois é normal as pessoas ficarem um bocadinho mais afastadas, mas vou estando atento. Acho que felizmente agora segui os campeonatos de pista coberta, fiquei extremamente contente com os resultados e espero que isto traga atrás mais e mais e mais e melhor para nos encher de alegria. Uhum. E pronto, depois de tu terminares a tua carreira de atleta, tu tens-te dedicado a ser personal trainer. Tu alguma vez foste solicitado para ser personal trainer de alguém do atletismo? Não. Não. Que eu me lembro. Sabes que eu sou esquecido, não é? Que eu me lembro, não. E tu chegaste a licenciar-te na FMH ou ainda estás a concluir o curso? Não, eu na altura, quando estive no FMH, eu não concluí o curso porque há as práticas que é as propedêuticas. Não sei se sabes que tens as práticas de rugby, as práticas de ginástica, as práticas de basquete,
Então eu lembro-me que já tentei concluir isso há uns anos atrás, e eu lembro-me, olha, apanhei uma ruptura no basquete, assim, Bolas. no gêmeo. Depois no rugby, apanhei outra ruptura, assim, bem, eu já estou velho para fazer estas propedêuticas. Eu nunca terminei essa formação. E com o que eu fiz ao meu corpo, eu acho que agora é preciso ter calma, deixa-o descansar um bocadinho e cuidar bem dele, porque ainda me faltam, se Deus quiser, muitos anos pela frente. E essencialmente é isso. Então pronto, Carlos, vamos agora à nossa fase final, ou já ou nunca, em que eu faço uma pergunta e só me tens de responder já ou nunca. E começo por Já ou nunca? É isso? Ok. já ou nunca. Já alguma vez ias lançado para a vitória, bateste na última barreira, caíste e perdeste a prova? Já? Eu também já. Já alguma vez prolongaste demasiado as 13 passadas até à quinta ou sexta ou sétima e arrependeste instantaneamente? Já várias vezes, não é? Já elevado ao quadrado, ao cubo. Então fizeste muitas provas de 400 barreiras. Muitas mesmo. E Eu olha, fiz muitas coisas. já perdeste alguma prova porque ficaste a dormir e ninguém te acordou? Nunca. Só se É estava a sonhar na altura. É porque dizem que tu aproveitavas todos os momentos para dormir, ainda ali entre as provas. Tudo o que é altura para descansar, eu aproveitava sempre. Porque eu nunca compreendi como é que o pessoal, momentos antes de entrar na prova, uma prova de alto desgaste, andava ali a esforçar-se. Pá, o pessoal aquece, não mexe mais, aquece, ok? Agora andares ali de um lado para o outro, feito maluco. Não, chega. Porque tu precisas dessa energia para depois do tiro de partida. E última, tu já arrependeste de trair o Benfica? Não, eu nunca teria o Benfica. Não, eu nunca teria Benfica. Eu nunca teria o Benfica. Aliás, uma das minhas coisas que fiz questão em ser feita é acabar a minha carreira com a camisola do Benfica. Estou-me a meter contigo porque tu houve ali duas ou três épocas que estiveste no Sporting. Não, mas vamos pôr isto em termos. Foi tomate, melancia, tomate. Ok? Yeah. Epá, muito obrigado. Muito Ok? obrigado. Foi uma honra para mim. Eu tinha dito ao Lemos, epá, eu tenho um bocado de vergonha de mandar mensagem ao Não, Carlos. E ele, não, manda lá. E eu, epá, mas tenho, porque ele parece assim uma pessoa bastante reservada, assim muito séria. Mas pronto. não, tranquilo, tranquilo. Agora que já me conheces melhor, sabes que não é assim. Se calhar é isso, o ar que eu passo, mas não sou assim. O ar de monge budista. Ai, ai. Obrigado. Mais um Está grande honrado. pace. Obrigadão. Ok, obrigado, pai, e bons treinos, hein? Olá, olá! Bem-vindos a mais uma aula. E folgo ver tantos alunos novos. Ainda não sei o nome de todos, mas em breve prometo decorá-los. Bem, hoje trago uma lenda do atletismo nacional. Carlos Silva. Carlos Alberto Silva nasceu pouco tempo depois da Revolução dos Cravos e começou no atletismo pela mão do Sr. José Hermindo no Laranjeiro. Começou pelos corta-matos, mas começou cedo a brilhar nas barreiras. Era um fenómeno. Reza a lenda que nessa fase, para treinar 300 metros de barreiras, tinha que passar por terra batida, fazer uma curva apertada e uma subida. Estávamos em 1990, quando o professor José Carvalho o convidou para o Benfica. As condições de treino melhoraram e, treinando lado a lado com o Pedro Rodrigues, o dominador dos 400 metros de barreiras na altura, Carlos Silva começou a bater os recordes nacionais de escalões jovens. Primeiro em juvenil, depois em júniores. Muitos diziam que a sua técnica de barreiras era feia e a sua corrida meio desconjuntada. Mas o atletismo nunca foi um concurso de beleza e os resultados de Carlos eram simplesmente extraordinários. Logo em 93, sagrou-se campeão europeu dos 400 metros de barreiras de júniores e 2 anos depois
foi um surpreendente quarto lugar nos 400 metros do Campeonato Mundial de Pista Coberta. Tinha 21 anos e muitas expectativas começaram a cair-lhe nos ombros. O ano olímpico 96 começou e Carlos Silva mostrou-se em top forma logo no Europeu de Pista Coberta, que lamentavelmente foi corrido numa pista apenas com 4 corredores. Ficou na final B e correu em magníficos 46 segundos e 77 centésimos, mas foi desclassificado por pisar a linha. Meses mais tarde, foi medalhado de prata nos campeonatos ibero-americanos e nos Jogos Olímpicos de Atlanta bateu o recorde nacional de sub-23 de 400 metros barreiras, mas não passou à meia-final, por escassos 5 centésimos. Foi uma desilusão pessoal para alguém que já detinha o recorde de Portugal de 400 metros planos e perseguia o recorde dos 400 metros barreiras, que pertencia a Pedro Rodrigues. Só conseguiria bater, aliás, igualar esse recorde de Portugal em 1999. Nesse ano, os mundiais foram em Sevilha e Carlos Silva foi semifinalista. Com o objetivo de ser finalista nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, a verdade é que a entrada no novo milénio trouxe sucessivas lesões, que nunca mais o deixaram voltar ao seu melhor nível. Ainda assim, foi 6º lugar nas Universiadas de 2001 e continuou a competir a bom nível nacionalmente, inspirando um jovem em ascensão chamado Edivaldo Monteiro. Em 2004, Carlos Silva ainda baixou dos 50 segundos, mas Edivaldo conseguiu melhor marca e foi ele aos Jogos Olímpicos de Atenas. Foi o último ano em que Carlos correu 400 metros barreiras. E foi uma pena, pois um ano antes eu vi-o a treinar com os meus próprios olhos, barreiras no Estádio Nacional praticamente às escuras, e era um verdadeiro touro a treinar. Aquelas imagens ficaram gravadas em mim até hoje e serviram sempre de exemplo. Quantos de nós conseguimos ser exemplos para os outros? Pensem nisso. Até para a semana.